Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Fialho, sou professor da Engenharia Agronômica das Faculdades do Centro do Paraná, da UCP, e sou responsável pelas disciplinas de solo e nutrição de plantas e culturas de inverno e culturas de verão. Hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês da cultura de inverno, da cultura do trigo. Vocês veem aqui atrás, nós estamos no centro de práticas da faculdade, onde nós temos diferentes cultivares de trigo plantadas com diferentes ciclos de maturação, precoce, médio e tardio, onde o manejo é muito importante, principalmente esse ano que nós tivemos um problema com geada tardia na região, onde teve comprometimento da produção com abortamento da parte reprodutiva do trigo. Então nós vamos aproximar aqui, se vocês forem ver as diferentes cultivares, e nós vamos ver um manejo que a gente pode ser adotado para ter mais uniformidade na época que nós estamos aproximando agora, que é a de colheita. Então vamos entrar lá dentro de uma parcela dessa para a gente conversar um pouco mais, ok? Boa tarde, pessoal, dando sequência aqui então o nosso manejo agora na pré-colheita, né, para nós entrarmos com a colheita do trigo. Como eu falei com vocês, esse ano nós tivemos em particularidade aqui um problema com geada, onde a parte reprodutiva da planta foi comprometida. Se a gente pegar, ó, o trigo está debulhando, não tem formação de grãos de trigo em função da geada, onde teve a queima dessa parte reprodutiva, onde não desenvolve, não tem fecundação e não desenvolve o grão ou a semente, dependendo de onde que a gente está. No entanto, o que nós temos aqui hoje? Veja que é uma lavoura, é o Audax plantado no intervalo correto da semeadura do trigo, com espaçamento de 17, uma lavoura com alto potencial produtivo, porém nós tivemos um comprometimento com a geada, que é uma área experimental, onde nós estamos testando alguns estimulantes, e é interessante nós observarmos que nós temos tanto as espigas que sofreram com a geada, como espigas que não sofreram com a geada, porque em função dos estimulantes que nós utilizamos e em função da desuniformidade do perfilhamento do trigo, nós temos essas diferenças na espiga. E aí vem esse manejo ideal, principalmente quando nós vemos lavouras nessas condições, onde nós temos desuniformidade da lavoura. E aí vem a prática de dessecação. Alguns pesquisadores não gostam da prática de dessecação no trigo, em função dela afetar um pouco o pH do trigo e da qualidade, né, do trigo. Então a gente precisa realmente ver as condições ideais e aonde que a gente vai estar influenciando nesse pH ou não. Então o que nós precisamos ter como em mente é realmente a época que a gente vai utilizar essa dessecação. Aqui, por exemplo, eu separei uma planta, ó, onde nós temos 3 estágios diferentes aqui de desenvolvimento da parte reprodutiva, aonde nós precisamos, sempre quando for fazer a dessecação, nós já temos que estar em fase de maturação fisiológica, ou seja, aonde a semente já desenvolveu todo o seu potencial produtivo e ela só vai perder a umidade. E quando que é essa fase para a gente aplicar? Como que eu vejo se a planta já está em maturação fisiológica ou não? Se eu pegar aqui como exemplo esse perfilho aqui do trigo, eu tenho uma espiga totalmente amarela, onde sofreu com a geada, eu não tenho grão, mas quando eu vejo aqui o primeiro nó, ele ainda está verde. Então, ou seja, essa é a fase para eu fazer a aplicação, a dessecação do trigo, e eu tenho que coletar um grão e ver se ele está no grão um pouco antes do duro, entre o mole e o duro, não leitoso. Se eu pegar um grão, por exemplo, dessa espiga, veja que ainda eu tenho toda aqui a haste dela verde e com o primeiro nó verde, ou seja, ela não chegou ainda na maturação fisiológica. Se eu coletar um grão, vejam que essa primeira espiga, ela sofreu com a geada, eu não tenho grão. Essa segunda espiga, em função do desenvolvimento da planta mais tardio, não sofreu com a geada, então eu tenho grão do trigo. Porém, ó, quando eu aperto esse grão do trigo, ele ainda está na fase leitosa. Então, se eu fizer a dessecação nesse momento, eu vou estar prejudicando a qualidade desse trigo e até mesmo perdendo produtividade. Então, pessoal, quando a gente fala em prática de dessecação para o trigo,
É viável ou não? Sim, desde que ela seja feita no momento correto, após a maturação fisiológica. Lembrando que nós só temos um produto para fazer a dessecação do trigo registrado no mapa, que é o glifosinato. Então nós precisamos utilizar essa fonte para fazer a dessecação do trigo, é a única recomendada, a única registrada. E o momento ideal. Tem estudos da Fundação ABC, de alguns colegas de universidades, que realmente mostram que se eu fizer a dessecação próxima à maturação fisiológica, eu tenho problemas com produtividade, eu tenho perdas de produtividade. Então o ideal hoje, segundo a literatura, o ideal é fazer aproximadamente de 6 a 7, 8 dias após a maturação fisiológica, ou seja, identifiquei essa haste já com coloração amarela, o primeiro nozinho verde, a espiga totalmente amarela, em mais de 50 pontos dentro do meu talhão, eu sim posso fazer a dessecação, porque já passei da maturação fisiológica. Lembrando que após a dessecação eu preciso ter o período de carência desse produto para não ter problemas com contaminação da minha semente. A maioria dos produtos hoje é a partir de 7 dias de período de carência após a aplicação para entrar com a colheita, tá ok? Então a gente recomenda aí a dessecação nessas condições. Em quais condições, né? Para manter a uniformidade da área, para realmente não afetar, para conseguir antecipar um pouco a colheita antes de entrar a soja, e realmente para travar um pouco as daninhas. Se vocês forem ver aqui na área tem aveia, provavelmente era uma área de soja, então vai ter alguma outra daninha aqui no meio que vai estar influenciando. A gente já faz essa pré-secagem, porque aqui na região sul, quando a gente já tira o trigo, a gente já vem entrando logo em seguida com a cultura da soja, que é a cultura principal, ok? Muita gente fala que a cultura do trigo não é viável, porém, quando a gente pensa em diluição de custo, quando a gente pensa em rotação de cultura, sistemas de cultivo de rotação de cultura, é o que a gente realmente gosta. E pensando no trigo, é a principal cultura de inverno hoje que a gente coloca aqui na região sul, e sim expandindo aí para a região do Cerrado brasileiro. Tá ok? Espero ter contribuído aí com vocês mais uma vez. Um abraço, curtam lá a página da faculdade, curtam o link, curtam o vídeo para a gente dar sequência. Tá ok? Obrigado, um abraço.